Olá a todos, como vão? E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as divindades do Reiki, né? Sobre os guias espirituais que trabalham com o Reiki. Esse assunto é muito pouco divulgado. Infelizmente, temos poucos materiais que relatam essas ligações, né? Então, assim, o Reiki ficou muito conhecido aqui no Ocidente de outras maneiras, muito ligado à energia cósmica, talvez até mais da fraternidade branca. E, na verdade, a origem do Reiki ela é bem antiga, ela é bem mais antiga até que o próprio Mikao Usui. Então, assim, os primeiros relatos que tem de associação, né, do budismo Shingon, que é o budismo que o Mikao Usui praticava, no qual ele foi iluminado, e a partir daí ele criou o Reiki. Então, essas divindades que Mikao Usui trabalhava eram as mesmas divindades do budismo, o budismo esotérico, né? Que existem várias vertentes do budismo. O budismo esotérico é o budismo muito praticado no Japão, né? Então temos aí o Zen budismo, temos o budismo esotérico, que é o budismo Shingon, e também o chamado Mikyo, que são os ensinamentos secretos no Japão. Também muito pouco divulgado, tá, gente? Então, assim, sempre que a gente fala de Reiki, quando a gente pergunta, né? Poxa, mas quem são as divindades, quem são os seres, né? Que envolvem o Reiki? As pessoas falam, o Reiki é cósmico, o Reiki é universo. Mas não é bem assim, tá? Na verdade, Mikao Usui não tirou do nada, né? Ele não foi o pioneiro da energia do Reiki. O Reiki já existe há muitos séculos, talvez milênios, né? Então, existem seres que estão à frente dessa energia, que eles realmente são os emissores dessa energia do Reiki. Então, eu vou começar com algumas divindades que são as principais e depois a gente vai trabalhando outras divindades, tá? Por exemplo, os símbolos, cada símbolo tem o seu significado. Os símbolos do Reiki, né? Eles não foram criados ao acaso e surgiram do nada. Existem estudos sobre cada símbolo. Então eu pretendo também fazer vídeos sobre isso, sobre cada símbolo e a divindade que está conectada a esse símbolo. Então, assim, o que eu posso falar? No caso, o primeiro Buda, que é o Buda, inclusive, que é o Buda energético, o Buda cósmico, que eles chamam. O próprio Buda Shakyamuni, né, o Shakyamuni que foi o Siddhartha Gautama, que é o Buda que a gente conhece, ele recebeu essa energia do Buda cósmico. E a partir daí, todo ser que recebe essa energia e ele consegue se iluminar, ele se conecta com esses seres, né, de luz. Então, o primeiro que a gente vai falar é chamado de Dainichi Nyorai. O Dainichi Nyorai, também conhecido como Vairocana pelos hindus, é o Buda cósmico. Ele é como se fosse Deus, digamos assim. É a visão de Deus que os orientais têm. Então, o Dainichi Nyorai, no Japão, ou Vairocana para os hindus, é o chamado Buda do Sol. O Vairocana significa o iluminado, aquele que ilumina, né? E no Japão é o grande Buda do Sol, que é exatamente o líder, digamos assim, a energia principal do Reiki. Então, o Dainichi Nyorai é a divindade principal. Ele inclusive representa o masculino e o feminino, as duas energias, tá? Ele é um ser que ele não tem sexo. Apesar de ser um nome masculino, ele é um ser que representa toda a energia do universo. Então, ele é a energia masculina e a energia feminina, ok? Vou botar a imagem aqui do Dainichi Nyorai para vocês verem essa imagem aqui. Não sei se vocês percebem que ele está fazendo um mudra, tá, gente? O mudra é uma posição de mão, tá? Então,
caso aqui, com a esquerda. É esse mudra aqui, tá? Chamado mudra cósmico. Esse mudra, alguns chamam de mudra, tá? Depende muito de cada um. Ele simboliza exatamente a sabedoria, né? Então, Dainichi Nyorai é o grande mestre, a grande energia cósmica da sabedoria, e ele utiliza esse mudra. Até hoje ele é muito ainda conhecido, tá? No budismo mais esotérico. O budismo esotérico ele é bem antigo, ele data do ano 700 a 800. Foi levado ao Japão por Kukai, que é o principal líder do budismo Shingon. E Mikao Usui recebeu essa energia de Dainichi Nyorai. Então, ele, ao criar os símbolos, né, ele não criou, claro, alguns símbolos foram tirados de certos elementos, foram montados. Algumas pessoas dizem que não foi Mikao Usui que criou os símbolos, outros dizem que ele sim criou. Mas como ele só passava para discípulos muito próximos, ficou muito conturbada essa história. Então, atualmente no Japão, o Reiki moderno, que é o chamado Gendai Reiki-Ho, eles não consideram, eles não falam nada sobre isso. Eles citam os símbolos, né, e a sua utilidade, mas eles não se aprofundam muito nesse assunto. Até porque o japonês, o oriental em si, ele é muito difícil de ele entrar em certos assuntos. Eles sabem, mas eles não comentam, tá, gente? Então, assim, provavelmente se você conversar com alguém, algum mestre, eles vão dizer que não sabem disso, que não existe, ou que não funciona, isso é besteira. Então, assim, é uma história muito conturbada. Então, assim, são poucas informações que a gente tem. Eu tirei muita informação do Walter Lübeck e do Mark Rossack. São alemães que fizeram um estudo bem profundo durante muitos anos. Eles frequentaram, né, lugares no Japão, na China, na Índia, no Tibete. Então eles fizeram um estudo bem aprofundado sobre o Reiki. Mas até hoje tem poucas informações. Então, muitas vezes as pessoas vão falar que isso não existe, que isso é besteira. Eu acredito que seja verdade. E esse estudo, assim, foi feito de forma, assim, o estudo me achou, não foi eu que achei o estudo, tá? Eu estava pesquisando sobre... Porque na minha intuição vinha muito forte que existia um ser que era responsável pelo Reiki. E eu não achava, eu procurei e não achei nada. E aí um belo dia eu estava vendo um livro na internet. E assim, eu baixei um PDF e ficou lá o PDF, assim, em inglês. Então eu não cheguei a me aprofundar muito, porque eu não gosto muito de ler inglês, eu não tenho muita prática. E aí passou o tempo. E aí um belo dia eu estava pesquisando no meu computador e aí surgiu. Eu fiz alguma busca sobre Reiki, divindade, alguma coisa desse tipo, e surgiu o arquivo. Eu falei, gente, que arquivo é esse? Eu fui pesquisar. E era exatamente o que eu procurava. Era assim, um estudo bem falando, né, sobre as divindades do Reiki, sobre cada processo, como funciona. Então procurem materiais do Walter Lübeck e do Mark Rossack, tá, gente? Tem alguns livros deles que são bem interessantes, explicam bastante coisa do Reiki, então busquem que vocês vão encontrar. Então, assim, eu fiquei fascinado porque eram exatamente aquilo que eu estava buscando. Era a informação que me faltava. E aí fez todo sentido para mim. E aí, eu estudando mais, a gente vê a ligação que o budismo tem. Então, assim, Dainichi Nyorai é o Buda supremo dos 5 Budas, do Tathagata, que tem no Zen budismo e tem no budismo Shingon. Tem também, deve ter linhas do budismo tibetano também, tá, gente? Porque é tudo muito conectado. Se você começar a ler, tu vai ver que tem muita conexão, né? Tanto que tem o Vairocana, que é o mesmo Buda, mas provavelmente no tibetano tem também. Então, assim, é fascinante. E eu tive muita conexão com o Dainichi Nyorai. Eu sinto muita conexão com essa energia. E eu queria saber de onde vem. E eu não, assim, então, depois de muito buscar, eu descobri. E tô trazendo aqui em primeira mão pra vocês, gente. Assim, poucas informações, tá? Em português.
informações muito truncadas, muito confusas. E aí eu trouxe essa definição. Então, o Dainichi Nyorai, ele é responsável pelo 4º símbolo do Reiki, que é o símbolo mestre. E dentro dessa explicação existe muito mais coisa. Então, assim, claro, eu não vou me estender aqui. No meu curso, minha formação, eu explico as divindades, as conexões, os rituais também que você pode utilizar para se conectar com certas divindades. Inclusive a meditação que o Usui fez, que chegou à iluminação, e foi quando ele recebeu essa energia do Reiki. É uma meditação muito complexa, meditação Estrela da Manhã, e ela é extensa. O Mikao Usui levou muitos anos meditando e buscando para conseguir se iluminar. Então não é uma coisa fácil, não é uma tarefa assim que qualquer pessoa chegue e se ilumine. Exige uma dedicação exatamente de você querer chegar à iluminação. O chamado Anshin Hitsumei. E o próprio Reiki em si, o Reiki puro, né? O Reiki lá do Mikao Usui, antes de sofrer as distorções que sofreu todo no Ocidente, o objetivo principal de Mikao Usui era fazer as pessoas chegarem à iluminação. Então o Reiki mesmo, ele como principal objetivo não é a cura. Ele também trabalha com cura, mas o principal objetivo do Reiki é a iluminação. É chegar à iluminação. E você só chega à iluminação como? Desejando a iluminação. Então, tudo é questão de como você faz a sua intenção. Então, Dainichi Nyorai é uma divindade forte e muito intensa para quem quer chegar à iluminação. Então, quem quer trabalhar com a meditação, somente com essa energia, busque mais, tá, gente? Busque trabalhar com Dainichi Nyorai, que é uma divindade poderosa que vai ajudar você a achar o caminho, ok? Então é isso, gente. No próximo vídeo eu vou falar sobre outra divindade, e aí a gente vai conversando sobre as divindades que estão ligadas no Reiki e que são utilizadas e que podem te ajudar, sim, a ampliar a sua consciência, a trazer esclarecimento energético. Porque o Reiki ele não é só um exercício de prática, não é só uma formação. Ele é mais do que isso. Ele exige uma dedicação, exige um estudo. Você pode aprender Reiki para aplicar nas pessoas? Pode. Mas você pode usar o Reiki de forma muito mais abrangente. Então, assim, é um convite para você que quer usar o Reiki para evoluir espiritualmente, quer usar o Reiki para expandir sua consciência. Não simplesmente usar o Reiki como uma ferramenta de cura, ele é muito mais do que isso. O Reiki ele consegue trabalhar em diversos níveis de energia, desde o nível mais básico até níveis de espiritualidade suprema. Então você pode trabalhar com o Reiki para fazer transformações significativas na sua vida. Modificar suas crenças, seus comportamentos, seus pensamentos, modificar a sua forma de ver o mundo. Então você pode utilizar o Reiki em projeções astrais, em trabalhos com energia, aprimoramento da sua energia. O Reiki ele é muito poderoso. Ele não pode ser só resumido a uma técnica simples de você impor as mãos e trabalhar uma energia. Ou trabalhar a cura de alguém. Ele é muito mais do que isso. E com Dainichi Nyorai vocês podem conseguir alcançar outros níveis do Reiki. Então, assim, quem tiver interesse pode falar comigo, pode deixar um comentário. Eu, na minha formação de Reiki, também falo sobre isso. Eu vou falar sobre as meditações, a meditação que Mikao Usui usou para chegar à iluminação, outras técnicas que vocês podem utilizar para expandir muito a sua consciência, ok? É ensinado isso a partir do nível 3, tá, gente? O nível 1 e 2 é um estudo mais de prática energética, e aí no nível 3 e 4 que a gente trabalha com as energias mais supremas. Então é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, gente. Obrigado.